coração. Nunca. Eu oro por vocês, eu acompanho no Face, sabe? E eu fico alegre, sabe quando eu vejo agora vocês tocando, eu vejo, às vezes tem aqui uma coreografia, eu acompanho, eu vejo o rosto de vocês, quando eu vejo mais, agora tem o Face daqui da igreja, né? E eu fico, meu Deus, abençoa aquela igreja, abençoa, Senhor. Aleluia. Porque eu fui feliz aqui. Lutas, dificuldades, mas vitórias muito grandes. Aleluia. Aqui eu aprendi algo. O melhor lugar para estar não é onde tem comodidade, não é onde eu tenho o melhor, é o centro da vontade de Deus. Por isso, eu preciso estar convicto de onde é que o Senhor me plantou. E você que foi plantado neste lugar, fique firme. Fique firme. E eu creio que eu vim aqui agora com um propósito de restaurar a visão inicial que o Senhor deu para esta igreja. Para lutarmos pelo estabelecimento do reino nessa cidade. Eu creio que quase todos aqui sabem. Não me lembro se vocês sabem de um sonho que eu tive. Trabalhei mais de um ano, quase um ano e meio. Eu fiz o mapa da cidade e eu visitava de casa em casa e fazia. Eu digo assim, eu e quem estava comigo, né? Desculpa eu usar a palavra eu, a gente é muito possessivo, mas nós fazíamos classes bíblicas e fazíamos teatro, mas ninguém tinha coragem de assumir o Evangelho. O Evangelho é para ser assumido com responsabilidade. O Evangelho é para ser vivido. E aí, eu estava vivendo uma crise. Deus, eu deixei tudo. Eu deixei a minha casa, o meu conforto. Ninguém se converte. E aí, Senhor? O que está acontecendo? Queridos, nós entramos em 40 dias de jejum. Quem estava comigo, que eu me lembro, era uma aluna do Betel, auxiliadora. E nós ligamos lá para o Betel brasileiro dizendo: ore por nós, ore por nós, ore pelo povo de Serrita, ore por salvação em Serrita. E foi quando aconteceu aquele episódio, eu creio que todo mundo aqui sabe, né? O Ribamar. Hoje eu visitei o pastor Chagas e a Alzeni ali, e o seu filho. E ali nós relembrávamos aqueles momentos, né? De quando nós entramos ali. E o Ribamar, Deus tem um plano na vida do Ribamar. Por isso o inimigo quer destruir tanto. Ele é o escolhido de Deus. Aleluia! Ele é o escolhido. E aí o inimigo se levanta contra. A igreja precisa apoiar os seus. A igreja não pode, sabe, desamparar. Irmãos, aquele menino, ele escapou da morte. Em pouco tempo, eu via debaixo dos pés de Algaroba aqui as pessoas lendo a Bíblia, que o Dr. Marcos nós distribuímos no colégio pela primeira vez lendo a Bíblia, e começou a entrar no entendimento da palavra de Deus aqui. Vocês podem dizer o amém? Amém! Eu estou só relatando a história de vocês, a nossa história. Não é verdade? Essa é a nossa história. Porque eu faço parte dessa história de Serrita. Queridos, e quando Deus me chamou, Deus disse assim: deixa a tua terra, Gênesis 2, a tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. De ti farei uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão foi, e aonde ele ia, ele construiu um altar para o Senhor. E eu não tinha mais salário. Aqui vocês sabem, eu me tornei depois diretora do colégio, mas o dinheiro que eu ganhava não dava para construir isso aqui. Sabe o que é que faz a obra de Deus? Não é dinheiro. É obediência e fé. Obediência e fé. É isso que faz a obra de Deus. Vocês querem que esta obra continue? Obedeçam. E tomem o escudo da fé e ajam. Queridos, Deus move as circunstâncias. Eu não tinha, nem eu queria, nem por que me tornar diretora do colégio, porque
Eu ganhava, na verdade, mais ou menos 1/10 do que eu ganhava no Banco do Brasil. Porque naquela época era mais ou menos assim. Não era vantagem para mim, era só trabalho. Mas do ponto de vista de Deus, era a maneira como eu tinha para alcançar a muitas pessoas aqui. E dizer, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Porque não é a religião, é a palavra. A palavra, e as pessoas precisam entender esta palavra viva e verdadeira. E desta maneira, nós tentávamos comprar um terreno aqui e não conseguia. Não conseguíamos. Joelho no chão. Senhor, eu quero terreno. Senhor, eu creio que o Senhor me deu esta tarefa de construir um santuário para o Senhor. Uma casa. Irmãos, em 3 anos, para a glória de Deus, nós deixamos aqui, vocês se lembram, prontinho, a casa, tudo prontinho. Agora, foi feito com dinheiro? Não. O dinheiro foi consequência de uma atitude de fé. Eu estava me recordando com a Aninha. Eu não sei se os irmãos se lembram. Eu disse para a dona Lídia o seguinte: Dona Lídia, a senhora nos dê a mão de obra que eu vou batalhar pelo material, deixa comigo. Gente, vocês sabem que comprar material para construir isso tudo aqui, naquela época tinha tudo de fora. Eu tinha 29 anos, hoje eu vou fazer 65 esse mês. Se vocês quiserem, pode fazer a festa antecipada, porque eu 29 meses. Né? Então eu vou fazer 65 anos. E o que acontece? Eu não tinha como. Joelho no chão. Deus, o Senhor me deu essa promessa. Então, se o Senhor falou, vai acontecer. Aleluia! Se o Senhor falou, vai acontecer. Chegou a hora de colocar o telhado. Deus, não tem um centavo. Eu tinha cheque ouro ainda, não tinha limite, não tinha fundo, não tinha dinheiro lá. Entramos para o quarto. E ali, quando nós ajoelhamos, e eu falava, aí a Aninha já estava conosco nessa época, a Ana Dias, do pastor Edmundo agora, né? Aninha e ali, não sei, é com você. E o Senhor nos deu aquele texto de que Salomão, para construir o templo, foi buscar ouro em Ofir. Eu falei, fechou, Jesus, fechou. Se é preço de ouro, porque para mim era preço de ouro comprar esse telhado. Fechou. Sabe o que eu fiz? Fechei o contrato com o pessoal lá de Juazeiro, veio tudo de lá. Fechamos o contrato. Não sei se os irmãos se lembram. Eu só contava para eles: olha, está comprado o telhado. Já está comprado. Queridos, não me lembro se foi em 3 pagamentos. Deus não nos deixe envergonhados. Nesta cidade, eu nunca fiquei devendo um centavo que eu me lembre para ninguém. Eu tinha o dinheiro no dia. Como? Graças a Deus, o nosso testemunho lá na Bahia, em outros lugares, você fala assim, mas é porque você tinha... Não é porque eu não tinha. Escrevia, orava, e as pessoas, uma depositava. Muitos colegas meus, ex-colegas do Banco do Brasil, eles diziam assim, perguntavam o que estava acontecendo, eu escrevia, ou quando eu fui lá, eu falei da construção, e muitos doaram. Muitos doaram. E só entrou dinheiro enquanto eu estava com a construção. Acabou, cessou. Falei, mas que coisa engraçada. Eu não tenho mais, sabe? Digamos uma oferta assim, proporcionalmente no dia de hoje, 15 mil reais. Sabe o que a pessoa dá? E você vê, pronto, dá para comprar todas as janelas. Foi um milagre. Eu quero que você olhe para este lugar e veja o Deus de milagres. Aleluia! O Deus todo. É este Deus que curou. Eu chamo Ribinha, né? Que curou Ribinha, o pastor Ribamar. Este Deus que tirou o pastor Chagas e trouxe como aquele que primeiro assumiu o evangelho dessa cidade. Aleluia! Foi alvo de críticas. Só ele sabe o preço que ele pagou. Só ele sabe. Ele, a esposa e a família.
fora não, porque era para ali ao lado o tempo todo. E eles pagaram o preço. E aí, quantos outros, cada um que foi se agregando ali junto, né? Éramos um grupinho e passamos tantas experiências juntos. Foi tão gostoso. E você diz assim, e se estava tão bom aqui, por que você foi embora? Porque não sou eu que direciono a minha vida. Não sou eu. Eu estava até perguntando, você se lembra dos meus móveis? Acho que poucos se lembram. Lembra as caixas de papelão? Lembra? Armário de papelão? Queridos, quem não tem cachorro, casa com gato. A minha casa, a casa não tinha nada. O que eu podia fazer? Eu não tinha dinheiro. E o dinheiro que eu tinha que investir para comer, a minha última devolução de imposto de renda, eu comprei um som para a gente começar o trabalho. Que eu subia, colocava lá em cima, tirava, colocava, aprendia a ligar, desligar. E aí, minha casa era linda, tornou-se um lugar lindo. Era tudo decorado. Então, as paredes. Lembra? Não tinha cadeira. Depois a gente arrumou uns bancos e o povo sentava, mas Deus estava ali. O que importa não é o que você tem, é a presença. Aleluia! É isso que importa. É o Deus da nossa vida. Aquele que começou uma obra aqui vai completar. Amém. E eu creio que esta igreja, porque muitos aqui foram chamados para estarem aqui, por uma ou outra questão, estão ali, mas é hora de juntar forças. É hora de juntar forças para nós alcançarmos ser vida para o Senhor Jesus. E eu quero estar junto com vocês. Amém. Quero estar junto, eu quero voltar. Quero que o Senhor me dê o privilégio de voltar aqui outras vezes. Queridos, tem um texto, por causa do tempo, eu não vou estar lendo, em Atos 20, que diz assim, que Paulo, por 3 anos, ele não foi pesado a ninguém. Ele pregou a palavra de casa em casa. E chorando ele se despediu, porque Deus o chamou. Eu me lembro, foi este texto que eu li para vocês, quando eu saí daqui. Porque o meu coração sentia saudades. Mas eu comecei a ficar angustiada, e Deus me deu um sonho. E neste sonho, eu estava saindo daqui, entrando no ônibus com vários missionários, e no outro, eu estava em jejum há 1 semana, e no outro dia cedo, eu recebi um telefonema da missionária Lídia Almeida, dizendo que um missionário da Lídia estava lá, e ela sentiu de Deus me chamar para eu conversar com ele, porque eu acho que todos vocês já sabiam, eu sempre tive um chamado para ir para a Lídia. E naquela época, eu fui fazer um curso de preparo missionário, continuei como diretora do colégio, voltei, formei a primeira turma de professoras aqui na cidade, foi um privilégio, foi assim muito gostoso. Cadê a Lenira? Ela já foi? Ah, ela falou que ela vai para Recife. Hã? Eu não sei quem foi, você não foi, né, Lídia, naquela viagem, não? Acho que não. Da Salvador. A Eidia, foi a Eidia e Fatia. Foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Mas nós realizamos o sonho daquelas meninas. Sabe, pela primeira vez, eu me lembro muito qual é o nome da Januária? Lenira. Eu me lembro muito dela em Salvador, sabe? Ela com medo de escada rolante. Gente, foi legal demais. Sabe, eu passei um tempo muito gostoso. Foi muito bom. É muito bom a gente poder caminhar juntos, se doar. E só que o Senhor disse, teu tempo venceu. Teu tempo venceu aqui. E eu fui. E o Deus que me protegeu aqui nunca me desamparou. Nunca me desamparou. Eu gastaria muito tempo para relatar para vocês tudo que Deus fez na minha vida na Índia.
Eu entrei na Índia, eu fui a primeira brasileira missionária na Índia. Eu cheguei lá sozinha no aeroporto, 5 horas da manhã. Eu não conhecia nada, falava inglês, eu tinha passado 9 meses na Inglaterra. E eu fui sozinha porque eu tinha um chamado de Deus. Eu tinha um convite para ficar na Inglaterra, mas eu tinha um chamado de Deus para ir para a Índia. E eu cheguei ali, irmão Chagas. E eu falei, Deus, e agora? Eu me senti assim, no fim do mundo, não conhecia ninguém. Queridos, eu sei o que vocês acreditam. Deus abriu as portas. Eu consegui transformar o visto de turista num visto de estudante. Isso é uma coisa impossível, praticamente, do ponto de vista humano. Só para vocês terem uma ideia. Você recebe o visto para ficar no país, e ele é renovável, às vezes, por mais 3 meses. Quando venceu, você ou sai ou você está ilegal. Você corre sérios perigos, principalmente no lugar como a Índia. Lá, Deus permitiu que eu fizesse amizade com o pessoal da embaixada e com alguém da embaixada era ligado aos professores da Universidade de Delhi. E este, por sua vez, eram amigos de um advogado da Suprema Corte de New Delhi. O dia que eu fui pedir a renovação do meu visto, eles falaram assim, não tem como, você tem 72 horas para sair do país. Sabe o que é isso? E eu esperando em Deus e orando, você tem 72 horas para sair do país. Como eu posso conseguir o visto? Só se você falar com o ministro da área de relações exteriores ou interiores, não sei. Falar com o ministro? Vocês acreditam que eu falei com o ministro? Eu saí da porta da chamada Hans Baban, que tinha explanado os ministérios, eu estava lá. E eu estava assim, num sol quente, perdida. Meu Deus, mas o Senhor me trouxe aqui. E agora, Senhor? E eu estava desesperada. Eu não queria sair, porque se Deus falou que era para estar ali, eu ia estar. E eu estava ali, Deus. Eu estava no meio da rua e vi aquele advogado da família que eu tinha conhecido, tinha feito amizade. Ele era impuro, mas ele sabia que eu era cristão, mas não sabia que eu era missionária. Claro, né? Eu era amiga da família. Eles eram gente da alta casa e tal. E ele disse, eu creio, Miss Ariane. Eu falei, o quê? Por que você está chorando? Eu falei, ele falou, você está transtornada. Eu falei, olha, é que eu tenho que sair do país, relatei tudo. Só se eu conseguisse falar com o ministro. Ele disse, isso não é problema. Eu sou amigo do ministro. Eu não me lembro quanto tempo seria, 1 hora, eu estava na frente do ministro, e o ministro estava com o meu passaporte, ainda tenho esse passaporte até hoje, que está escrito assim em inglês, né? It's not allowed to change the purpose of your visit. Não é permitido trocar o propósito da sua visita. E ele dizia assim, você tem que sair do país. E o advogado da Índia falava assim, esta jovem não pode sair do país. Você acredita? Que ele dizendo, eu não posso lhe dar, ele assinou de fogo. E me entregou a permissão. E eu me tornei aluna da Universidade de Delhi, fiz um curso de professora de Hindi, fiquei com diploma de Hindi ali em Delhi. E para completar, eu ganhei, eu não sei, eu ganhei bolsa de estudos lá. Eu voltei cheia da grana, para falar a verdade. Nunca! Olha, gente, quando você doa, quando você dá, quando você investe, Deus investe em você. Talvez vocês não saibam, mas aqui, eu tinha um sonho, e todo o dinheiro que eu ganhava, eu não investia em mim, eu guardava. Eu ia guardando, junto com os dízimos, eu ia guardando para construir o alicerce desta igreja. Eu saí do banco, eu tinha um ordenado alto. Mas o meu Deus nunca me deixou na mão. Tudo que eu investi até hoje eu tenho de volta. Tudo. Eu tenho tudo. Nunca me faltou nada.
ganhei a massagem de volta. Sabe o que é ganhar a massagem internacional, que era caríssima naquela época, do governo da Índia? Só vim da Índia porque Deus me incomodou. Assim como eu saí daqui, eu saí da Índia. O Senhor falou comigo, Atos, capítulo 16, e aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus não permitiu que Paulo pregasse o evangelho na Ásia. Eu falei, Deus, mas é isso mesmo, né? O Espírito de Deus não permitiu. E aquilo foi tão forte. Assim como eu deixei aqui casa montada, eu deixei tudo que eu tinha conquistado lá na Índia. Deixei tudo. E eu vim para o Brasil, me casei. Eu me casei com um viúvo. Eu tinha sido colega de faculdade de seminário dele, fiz o STEP, um ano no Seminário Teológico em Belo Horizonte. E ele estava viúvo com os filhos pequenos. Eu criei 3 dele, tenho mais 4, todos casados, tenho os meus netos dele. A minha filha ainda não tem, a filha ainda estou esperando um netinho, mas eu espero que não precisa chegar logo não. Ela é linda, toda mãe é coruja, né? Mas ela é bem mais bonita do que eu, é bonita, né? É muito mais bonita do que eu. E graças a Deus, queridos. Pergunta para mim, se já me faltou luta. Vocês sabem quantas lutas eu passei em seguida, não sabem? Lá fora, mas o que eu passei de luta, vocês não podem imaginar. Eu perdi meu marido quando já tem 16 anos. Num acidente trágico. 3 morreram e 3 ficaram praticamente em cadeira de rodas. 3. Parecia que o mundo tinha acabado. Tem horas na nossa vida, na nossa caminhada de fé, que parece que tudo se apagou, que os sonhos se foram. É só o começo. Existe algo tremendo quando nós decidimos nos humilharmos, obedecermos e acreditar que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Aleluia! Eu perdi não só o meu marido e a minha cunhada, a netinha, e a minha filha ficou com o esmagamento do fêmur, nas cartilagens do fêmur. A minha filha enteada rompeu os tendões, os tendões transversais, todos eles. E o bebezinho de 1 ano, que era o netinho, filho dele, que morava comigo, trincou a bacia. Então ficou, sabe que um bebezinho fica 1 mês com peso 5 quilos em cada pé. A minha filha ficou com 10 quilos, sem mexer, cadeira de roda dentro de casa. Mas isso era pouco, o inimigo ele queria acabar comigo. Tem horas que o inimigo fala assim, eu vou destruir. Não pense que o inimigo não tenta destruir essa igreja, destruir sua vida, destruir a vida do pastor, destruir a vida do pastor Chagas, destruir a vida de vocês, porque se ele destrói aqueles que Deus levanta, ele falou assim, tirei de cena, agora acabou a obra. Engano ele. Quando nós cremos no Senhor, né? Ainda que fique só as raízes, mas brota, é o que diz lá em João. Eu perdi a igreja. Nós tínhamos começado uma igreja em Dourados, era uma igreja forte. Você imagina, o meu marido, ele era 2 vezes mais animado que eu. A gente era os 2 juntos, sabe o que é? Dinamite, trabalhando e tal. E pela misericórdia de Deus, nós tínhamos uma igreja de aproximadamente 800 pessoas, muito grande, 3 cultos no domingo. E no auge do ministério, Deus recolheu. Tem coisas que a gente não entende. Aí eu fiquei cuidando dos enfermos e nós temos que ter muito cuidado com a questão de liderança. Porque é muito fácil alguém gostar de cargos. Cargo é uma coisa que existe porque precisa, como função, mas não como privilégio. Não é privilégio. Como eu diria? Não para te destacar, não para o seu próprio benefício.
Eu sou pastora para servir. Eu sou pastora porque eu tenho uma responsabilidade maior de servir, de administrar. Por isso que Deus me deu o comando. E vocês sabem que eu mando. E quem tem que mandar numa igreja é o pastor. E os outros têm que obedecer. E o pastor tem que dar conta a Deus. Porque senão o rebanho não caminha e não tem sucesso. Não é isso, pastor Jacques? É assim. E por isso, queridos, o que aconteceu? Eu perdi a igreja. Sabe os líderes, tinha um copastor e tal, e fui. Gente, foi muito difícil. Só que Deus, assim como Deus me falou que era para eu estar aqui, Deus tinha me falado. Deus tinha me falado para eu ir para Dourados. Eu tive um sonho da cidade antes de ir, é tremendo. Nós temos um Deus que fala. E foi uma coisa maravilhosa, porque eu passei talvez a maior luta da minha vida. Só que nesse meio tempo Deus fez milagres. Deus me deu um apartamento. Eu não dá mais detalhes. Deus faz milagres. Milagres na minha vida. O que eu tenho visto de milagres. Eu tenho visto pessoas, eu posso dizer que assim como Ribamar praticamente ressuscitou. Eu já vi 3, 4, assim, diferente, né? UTI, de desenganar totalmente, ressuscitar, entrar lá, mas lá não tem mais ele, ressuscitou. É Deus de milagre. Amém. É Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de milagre. E eu não sou nenhuma mística especial, mas quando você ousa, sabe qual é o segredo? É a obediência. É ouvir a Deus, é fazer, não é misticismo, não, é obedecer, é submissão. Queridos, eu perdi, só que eu continuo, eu quero ter Deus para eu sair daqui, não. A igreja que eu sou pastora hoje, começamos outra vez. Quando você perdeu alguma coisa, dê glória a Deus. Perdeu. Eu não tenho mais esse cargo, glória a Deus, vou trabalhar sem cargo mesmo. Amém? Amém. Vou trabalhar. Eu não tenho mais isso. Amém? É porque Deus está querendo me punir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu mudei muito. Porque eu era muito chata em muitas coisas. Muito exigente. E Deus passou a lixa. E para a glória de Deus hoje, eu aprendi. Ainda falta muito. Mas eu aprendi que não existe, eu não posso julgar ninguém na minha vida. Ninguém. Eu não posso julgar uma pessoa que age contrária à minha vontade. Eu não posso julgar uma pessoa porque ela quer servir a Deus de uma maneira diferente. Eu não posso julgar. Eu descobri isso. Para você ter uma ideia, a esposa daquele pastor, eles que assumiram aquela igreja, eu estava contando, acho que foi lá no pastor Chagas, eu estava contando como que hoje o Senhor me levou lá, eles me dizendo assim, se não fosse você eu não teria chegado aqui. Depois que eu decidi amar e perdoar, eu vi que aquela mulher e que aquele pastor, que eles erraram por imaturidade. Quando as pessoas erram conosco, muitas vezes, é por imaturidade. Quem tem maturidade ama, perdoa, doa. Eu aprendi isso na minha vida. Queridos, eu posso dizer para vocês, hoje em dia, eu não sei, eu aprendi a perdoar e amar. Tem espaço para mais? Tem. Mas, sabe, olha, eu sirvo ali na Shalom. Hoje é a Igreja Batista do Avivamento Shalom. Sabe o que Deus fez? Depois que eu perdi o meu marido, depois de tudo, comecei do zero. Era um terreno no centro da cidade, só que ele estava meio escondido, era de herdeiros. E eu pegava aquela terra, sem falar para ninguém. Eu falei, o povo vai achar que eu sou maluca, um terreno desse. Eu pegava aquela terra, levava para casa e falava, Deus, eu não quero nada que não seja, eu não vou reivindicar nada que não seja para nós, mas o Senhor pode nos dar essa terra. Olha, é uma área, não sei se você vai, assim só para mentalizar, de um lado a outro, 2.350 metros quadrados. No centro da cidade.
Quando nós compramos, porque Deus é Deus milagre, ninguém via o terreno. Quando nós compramos o terreno, e fazendo campanha, um grupinho pequeno, não era uma igreja grande, construíram um shopping bem no fundo. Da nossa vez, a gente viu o maior shopping da cidade. Um terreno que valia, digamos, 130 mil, passou para quase 1 milhão. Olha como é que Deus é. Aleluia. Eu não trouxe as fotos, olha, eu vou mandar assim as fotos. Deus nos deu uma igreja linda e maravilhosa. Me diz uma coisa: Deus é fiel. Aleluia. Sou eu. Gente, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Vocês me conhecem, eu sou bem briguenta, né? Aqui, firme, mas eu não tenho essa capacidade. Mas uma capacidade eu tenho me dado, de me submeter, ouvir a voz de Deus, me arrepender, buscar direção dele e ir em frente. E hoje, eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: aquele que começou a boa obra aqui nessa cidade, no meio de vocês, através de nós, há de completar. Aleluia. Hoje eu disse para meu querido Chaguinha, desculpa a intimidade, mas é assim que eu chamava ele, não é, pastor? Eu disse para ele: põe a chuteira outra vez, levanta o nome de Deus, repreende toda enfermidade, está repreendida toda enfermidade neste corpo. Você é ungido de Deus neste lugar. Aleluia. Ungido para pregar o Evangelho. Eu não sou pastor titular. Deus levantou agora. Queridos, eu vim que eu não conhecia, eu nem sabia que tinha o pastor John e a missionária Sandoelma. Eu nem sabia. Mas eu vim aqui, irmãos, e eu louvo a Deus. Vocês não, um pouco eu não conheci deles. Eu vi que Deus levantou esse casal para dar continuidade àquela obra que nós começamos aqui. Deus já disse: Chaguinha, Alzeni, vocês são aquele arão que vão sustentar essas mãos, juntamente com os líderes aqui da igreja, não é? Juntamente com cada um. Para quê? Se unindo para dar continuidade àquela obra. Porque, queridos, só um povo que se ama, que se perdoa, que coloca a coroa, a honra toda para Jesus, que honram seus líderes, honrar. Um pastor precisa ter o crédito da igreja para exercer a autoridade. Você se lembra que eu sempre fui mandona? Lembra? O pastor tem que mandar e ovelha tem que obedecer. Sabe por quê, queridos? Porque se não tiver a voz de comando, na sua casa manda você. Não é assim? Na igreja manda o... Para quê? Para boa ordem. Não é por outra coisa. É porque o pastor... É porque eu quero mandar, não. Eu me lembro quando eu assumi o colégio lá. Eu falei: se eu sou diretora, mando eu aqui. E eu mando e acabou. Mas a responsabilidade que eu tinha, eu mandava procurando ver o bem de cada professor, de cada aluno. O meu comando era com temor e responsabilidade. Gente, uma pessoa que assume a sua posição diante de Deus, ela não quer mandar pelo fato de mandar. Ela quer comandar para glorificar e para que tudo vá bem. E é por isso que a igreja, para que a boa obra do Senhor possa ser completada nesta igreja, é necessário que não haja divisões, não haja partidos. Cidade pequena, eu não sei aqui como é. Eu hoje não tive tanto, eu cheguei, para falar a verdade, eu queria ter saído para visitar, mas eu estou quase 3 noites sem dormir. A luta para eu estar aqui era para eu ter vindo antes, passar 3 dias. Deu um contratempo lá que eu não pude vir. E com isso eu só vim hoje. Creio que minha passagem está comprada para quinta-feira. Eu vou ter que vir amanhã, cedo, eu acredito. Mas eu espero, eu quero que vocês olhem, eu espero em Deus voltar aqui. Agora eu estou preparando
Eu sou pastora de uma igreja e eu não quero ficar à frente daquela igreja o tempo todo. E eu tenho orado, Deus me dá alguém de curso. E tem um pastor, um casal jovem, não tão jovem, né? Assim, 36 anos, mas é bem jovem, né? E eles são bem preparados. E eu espero fazer o que a igreja Betel tem uma tradição, irmãos. Eu não sei se vocês conhecem a história do Betel brasileiro. E eu me espero na história do Betel brasileiro. Eu fui aluna da Ernestine Horne. Vocês já ouviram falar? Eu fui aluna. Uma canadense, uma mulher brilhante. Aquela mulher deixou tudo, fez para o Brasil. Quando chegou o momento, sabe o que ela fez? Ela viu que não era mais hora. Ela assumiu a vice-presidência. Ela ficou como líder. E ela passou a liderança para Lídia Almeida. E Lídia Almeida foi em frente. Eu espero, porque é assim, por exemplo, agora, não é mais para o pastor Chagas estar à frente, mas é para ele estar honrado aqui neste lugar. Ele foi o canal que Deus levantou para